Número 7.1.3, os ensinos de John Wycliffe. Primeiro, o combate à autoridade papal. Em suas obras sempre se destacava esse combate. Defendia que a Igreja de Roma não estava acima das lideranças governamentais e por isso defendia a autonomia do Estado. Defendia também que o Estado deveria combater os abusos do Papa. Esse combate à autoridade papal lhe rendeu o título de patriota e reformista. Então, na Inglaterra, ele era assim chamado, né, de patriota e reformista. Sobre as terras da Igreja Católica, defendeu que o Estado deveria tomar posse das terras da Igreja Católica e sustentar o clero, ou seja, ele já defendia que, no caso, a Inglaterra, onde ele vivia, ela deveria, ela mesma, assumir todas essas terras e o Estado, ele sustentar o clero. Muitos países da Europa têm essa prática até hoje. Na Alemanha, lá todos os líderes religiosos, sejam pastores, sejam padres, eles são sustentados pelo governo. Lá na Alemanha, por exemplo, quando um cidadão arranja um emprego, é perguntado a ele, qual a sua religião? Se ele falar, eu sou protestante, tá bom? Então, me passa lá o CNPJ da sua instituição. Ele passa o dízimo, os 10%, já são extraídos automaticamente no salário dele e são direcionados para aquela igreja protestante ou para a paróquia católica, ou que não seja protestante, por exemplo, a Assembleia de Deus que exista lá. Se não tiver religião nenhuma, eu sou ateu, então 10% para o Estado. Então lá ninguém se livra do dízimo, né? Tá bom? Então essa atitude essa proposta de Wycliffe do Estado tomar a terra da Igreja Católica e o Estado sustentar o clero, na Inglaterra funciona assim, na Alemanha funciona assim. Sobre a igreja, Wycliffe dividia a igreja em 3 partes. A igreja triunfante, incluindo-se os anjos no céu, todos faziam parte do povo de Deus. A igreja militante na terra e a igreja adormecida no purgatório, ou seja, Wycliffe ainda acreditava no purgatório, que foi uma doutrina, acrescentada pela Igreja Católica. Defendia também que ser membro da igreja aqui na terra não garantia estar ligado a Cristo e aplicava isso até ao Papa, ou seja, o Papa não está garantido que ele seja salvo. Sobre o Papa, defendeu a abolição do papado, denunciou o Papa como anticristo. Ele afirmava que, no parecer dele, o Papa ele tinha o espírito do anticristo. E daí nós entendemos por que a Igreja Católica o perseguia tanto. Sobre a Bíblia e a tradição, defendia a supremacia das Escrituras Sagradas em detrimento da tradição. Por quê? Porque a Igreja Católica ela incluía diversas doutrinas, tá bom? Baseada apenas na tradição. Por exemplo, que Maria nasceu sem pecado, que Maria não morreu, ela ascendeu aos céus. Então, Wycliffe não aceitava a tradição com autoridade similar à Bíblia para estabelecer doutrina. As igrejas evangélicas, igrejas cristãs, nós acreditamos que a tradição ela tem uma importância histórica. É bom nós estudarmos tudo que era ensinado, desde os pais da igreja até o que era ensinado pela Igreja Católica, estudando o que era ensinado pelas seitas, tudo. Porém, nós reconhecemos a Bíblia como única autoridade para estabelecer doutrina, tá bom? Nenhuma tradição pode ser usada para estabelecer doutrina. Sobre a Bíblia e a igreja, defendia que a Bíblia pertence à igreja e que deveria ser interpretada por ela. Por isso trabalhou na tradução da Bíblia para o inglês. Wycliffe também aboliu os sermões em latim
fazendo em inglês para que o povo entendesse, o que gerou ameaças do Papa. Ou seja, você pregar a Bíblia Sagrada na língua que o povo entendia era considerado um crime pelo Papa. E aí você entende por que Wycliffe chamava ele de anticristo, né? E cavaleiro de Satanás e tantas expressões que ele usava pesada para descrever o Papa, né? Por exemplo, como vigário principal do demônio, né? Porque você querer proibir que o povo estude a Bíblia, tá bom? Já era errado. E querer proibir o povo até de ouvir a Bíblia Sagrada, ouvir os estudos, os ensinos da Bíblia Sagrada, realmente não tem a menor dúvida que essa instituição estava trabalhando para o demônio.